Vamos estar orando para a gente começar. Vamos agradecer a Deus, pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos a Ti por esse dia santo, dia do Senhor, em que o Teu povo se reúne, ó Deus, em Sua casa, onde pudemos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, a transmissão da Sua palavra por meio do Seu ministro. Nosso coração é edificado, é consolado, exortado pela Sua palavra, Deus. E nesse momento, ó Deus, que vamos estudar os nossos documentos, nós Te pedimos a ajuda do Teu Espírito, ó Deus, para compreender a Tua palavra e o ensino que vamos aplicar às nossas vidas para a Sua glória. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje na segunda sessão do capítulo 6 da nossa confissão, continuando aí o estudo da semana passada, capítulo 6 da nossa sessão. A leitura está aí. Vamos fazer a leitura e em seguida nós vamos pontuando aqui aquelas questões que precisamos falar. A segunda sessão diz o seguinte: por esse pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Não sei se eu vou conseguir expor tudo, falar tudo aqui. Estava até falando com o pastor aqui, vamos ver como é que vai ficar aqui. Mas caso não consiga ver que vai estender, a gente corta e deixa para a semana que vem a segunda parte. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar aqui dessa primeira parte. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. Então, inicialmente, essa sessão está tratando sobre as consequências do pecado, do primeiro pecado, sobre os seus autores imediatos, a saber, de nossos primeiros pais. E, consequentemente, nos dando aí a base ou as bases, os fundamentos do entendimento de sua extensão a toda a raça, pois toda a raça humana estava ali representada. Então essa sessão aqui se concentra no ensino bíblico sobre a abrangência ou a extensão do pecado original e de onde procede a corrupção e a condição decaída em que todos os homens nascem. E nós podemos dizer que nós temos aqui as bases ou os fundamentos, porque ela continua, isso continua nas sessões seguintes, mas nós podemos dizer que aqui nós temos as bases, os fundamentos do que nós conhecemos como doutrina da depravação total, tá? E a estrutura de ensino aqui, dessa sessão, nos ensina que por esse pecado eles foram imediatamente cortados da comunhão com Deus, perderam sua justiça original e ao mesmo tempo que eles se tornaram mortos em pecado, e eles se tornaram totalmente corrompidos. E essa corrupção moral se estendeu, como está escrito, como a confissão coloca, se estendeu a todas as faculdades da alma e partes da alma e do corpo, ou seja, nada escapou a esse evento. Não houve uma parte da constituição humana sequer que ficou de pé na queda, nesse evento. Não houve uma parte sequer da constituição humana que foi isento dessa contaminação do pecado. E partindo aí para a primeira questão a ser considerada aqui, nós temos que tomar como ponto de partida o estado original em que eles foram criados. E essa condição
e nessa condição, eles eram plenamente ligados em Deus, né, em comunhão com Deus, de onde procedia literalmente sua vida, tanto física quanto espiritual, por meio dessa comunhão íntima de Deus, que é a fonte de toda a vida. E, consequentemente, nesse estado original de comunhão íntima com Deus, eles gozavam, eles usufruíam de todas as bênçãos, de todos os benefícios, todas as maravilhas dessa comunhão incontaminada que eles tinham com Deus. Mas o ponto aqui é, como foi exposto na aula passada, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Então, essa sessão se inicia justamente partindo dessas consequências, desse evento que trouxe a maldição, a miséria, desse rompimento causado pela desobediência dos nossos primeiros pais. E um ponto importante aqui para que possamos compreender essa condição de miséria, essa condição de miséria em que o homem se colocou, consequentemente, toda a raça, é entender que como criatura, isso é um ponto que a gente precisa, às vezes a gente diz que o óbvio precisa ser dito, o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, nós precisamos entender que essa condição de miséria em que o homem se colocou, é entender que, como criatura, o homem depende totalmente, total e integralmente de Deus para existir. Pois ele não é autossuficiente, por ele ter sido criado, por ser uma criatura, ele é dependente, ele carece de provisão. Ele não é autossuficiente em si, ele não se mantém em si só. E esse é o ensino anterior que a nossa confissão coloca sobre a providência, onde na primeira sessão, logo no início, nós vamos ver que Deus não somente é o Criador de todas as coisas, mas que Ele mantém, que Ele sustenta a sua criação. Ele não somente criou, trouxe à existência todas as coisas e abandonou a sua criação, a sua própria sorte. Não, Ele é o Criador e o sustentador de toda a criação. Vamos só ler aqui esse trecho da confissão no capítulo 5 da providência. Primeira sessão diz: pela sua muito sábia providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas. Então, esse é um ponto básico que a gente precisa compreender aqui, que o homem como criatura depende totalmente da providência de Deus, de estar ligado em Deus. E essa tentação que Satanás apresenta aos nossos primeiros pais, consistiu basicamente nisso, em fazê-los pensar que eles poderiam se emancipar de Deus, se desligarem de Deus, sem sofrer nenhuma consequência por isso. Se a gente for olhar, e a gente vai dar uma olhada aqui, a tentação ali consistiu basicamente nisso, em levá-los a acreditar que eles que eles seriam mais felizes autonomamente do que sujeitos à palavra de Deus, à lei de Deus e à vontade de Deus estabelecida por sua palavra revelada. A tentação consistiu basicamente nisso. E eu acho interessante aqui um comentário bem sucinto de Calvino, porém que ele traz aí algo muito importante para a nossa colocação aqui. Calvino diz que, ao fazer isso, ao darem ouvido a Satanás, Adão e Eva subscrevem as caluniosas
insinuações de Satanás, com que acusa falsamente a Deus de mentira, de inveja e de maldade. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 3, mas a compreensão básica aqui parte da ordem de Deus, da palavra revelada de Deus, que a gente encontra no capítulo 2, verso 17. Esse ponto que Calvino coloca aqui é muito interessante, e como base, pressuposto aqui, nós temos que ler isso aqui, Gênesis 2, verso 17. Diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra do Senhor. Deus cria o homem, coloca ele no jardim e diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerão. Aí no capítulo 3 aparece essa figura do tentador, e logo no final do versículo 1, Gênesis 3, ele vai dizer: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore dos jardins? Ora, Deus havia dito: não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerão. E a mulher responde com base ali, e no verso 4 ele continua: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Calvino, ele pesca isso aqui de forma muito sutil, de muito perspicaz. Ele diz dessa insinuação de Satanás. Por quê? Olha o texto. Alguém aqui estava mentindo. Alguém aqui estava mentindo, e Satanás propõe para as criaturas de Deus que era Deus. Porque ele diz: olha, ele disse que vocês vão morrer, mas é certo que vocês não vão morrer. Usando falsamente Deus de mentira. E logo em seguida o segundo ponto, de inveja, porque ele explica: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como se fosse uma inveja da parte de Deus. Por isso Deus privou eles. Ele traz essa tentação diante das criaturas de Deus, o que final, como ele coloca, com maldade, Deus tendo essa possibilidade de criá-los numa condição superior, de autonomia, tê-los criado numa condição inferior de sujeição, é maldade, Ele não é tão bom assim. Ele mentiu para vocês por inveja e maldade. E é interessante o que Sproul, ele comenta sobre essa proposta de autonomia que Satanás lança, aos nossos primeiros pais. Ele comentando diz: o homem é criado dentro de uma estrutura de liberdade, mas não de autonomia. Ao homem é dada a liberdade, mas é recusada a autonomia. A liberdade do homem está dentro de limites. Na situação do Éden, ele desfruta de liberdade, mas não é uma liberdade limitada. Não é uma liberdade limitada. Porque o homem, ao mesmo tempo que foi criado nessa condição de liberdade, como é colocado aqui, ele ao mesmo tempo é responsável pela lei de Deus em cumpri-la e fazê-la cumprir. Então veja, enquanto eles mantiveram a sua retidão original, no seu estado original, eles tinham todo o suprimento de vida física e espiritual para que eles pudessem desfrutar plenamente a vida para a qual foram criados. E eles não foram criados para serem Deus. Eles foram criados a homem e mulher, portadores da imagem de Deus, para glorificarem a Deus. Não é isso o fim específico do homem? Qual é o fim principal do homem?
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eles foram criados para esse fim, para a glória de Deus. E eles, nesse estado original em que eles foram criados de retidão, eles tinham todo esse suprimento de vida para que eles pudessem gozar de Deus sem doenças, sem mortes, sem corrupção, sem dores, sem fados e canseiras, e ainda completamente felizes, saciados em Deus, o seu Criador, de onde lhe vem a vida, e com a vida todos os bens, provindo dessa comunhão com o Deus Criador. Mas, seduzidos por essa tentativa de autonomia, eles caíram em ruína. Eles caíram em ruína. E essa ruína é uma ruína tal que, alienando-se de Deus, alienaram com eles toda a raça, porque eles, dentro dos decretos de Deus, da soberania de Deus, do propósito de Deus, eles foram criados como tronco do qual descenderia toda a raça. Toda a raça, pois esse era o meio ordinário que Deus estabeleceu para que o homem se multiplicasse na terra, por geração natural. O homem e uma mulher se conheceriam e gerariam filhos. E esse é um ponto importante aqui. Esse é um ponto importante nesse assunto que nós estamos falando aqui, que é, como nós dissemos no início, fala sobre a depravação total e essa ligação com toda a raça. Esse é um ponto importante que precisamos enxergar aqui, que é o quê? Que é a doutrina do pacto e das alianças que está permeando toda a história. E nós não podemos tapar os olhos para isso aqui, nesse contexto. Por quê? O pecado entra no mundo pela quebra da aliança de vida que Deus soberanamente fez no início de tudo com Adão. Pergunta 24 do Catecismo Maior questiona: o que é pecado? E em resposta nós temos: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. E o que nós temos em Gênesis 2 e 3? Basicamente isso, não é? Basicamente isso. Deus cria o homem à sua imagem, comunica-lhe a sua imagem, coloca ele no jardim, dá-lhe a sua palavra, revela a sua vontade, e no capítulo 3 ele quebra isso em desobediência. E argumentando sobre isso, argumentando sobre essa questão do pecado como essa quebra de aliança, né, desse pacto feito inicialmente com Adão, pacto de vida, Joel Bick diz algo muito importante para essa consideração aqui. Ele diz que Adão e Eva receberam a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso fizessem, morreria, o que deixa implícito uma aliança de vida na condição de haver obediência perfeita. Por que é importante costurarmos essa ideia de depravação total, da queda e da ruína do homem com a aliança de Deus estabelecida com o homem no início de tudo? Porque se nós desconsiderarmos isso aqui, se nós não considerarmos isso aqui, desse evento como a quebra da aliança, o pecado será visto como algo subjetivo. O pecado será visto como algo relativo ou meramente como uma questão opinativa, como muitos fazem. Então eu acho que o pecado é isso. Aí vem, não é, aquelas lindas teorias de conto de fada. E vem todas as heresias, as considerações distorcidas das Escrituras. E vem, por aí vai. Mas não, o pecado precisa ser visto como ele de fato é.
O pecado é, antes de tudo, a transgressão da lei de Deus, a transgressão direta e objetiva da lei de Deus, aonde Deus estabelece a sua vontade, não coma, e o homem quebra isso. Reverendo Ellerson, um dos meus professores, ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz que o caráter absoluto do pecado é visto não apenas no fato de haver neutralidade, mas também porque o pecado é algo dirigido contra um bem absoluto, a santidade de Deus. Esse caráter absoluto do pecado contraria a ética situacional tão em voga nos tempos modernos, que diz que a situação, o lugar, a época, a pessoa é que vão definir. As pessoas, né, é que vão definir se uma ação é má ou boa. Por isso é importante nós estabelecermos isso aqui, porque existem linhas que não vão admitir, não vão perceber uma aliança no início com Adão, justamente porque não tem o termo explicitamente formalizado por Deus ali. E confesso, né, que quando a gente vai lendo, fazendo as nossas pesquisas, tem hora que a gente topa, né, esbarra com algumas leituras difíceis, né, alguns textos que quando a gente olha assim, parece que não sei não, hein? Mas foi exatamente o que aconteceu comigo essa semana, pesquisando e encaixando tudo isso aqui, né, estruturando. Eu me deparei com o texto de um dos teólogos de Westminster, que compuseram ali a Assembleia, e ele diz algo que, assim, inicialmente fica, sabe, aquele alerta, fica assim, mas quando a gente analisa a coisa, a gente vê que ele faz eco com os nossos documentos, né, que, por sua vez, estão expressando o ensino fiel das Escrituras, portanto, são verdadeiros e fiéis, né? E esse autor, ele diz, e ele admite, tá? E ele admite que a aliança das obras feita com Adão no início, ela é estabelecida com menos clareza do que a aliança da graça. E ele diz o seguinte, olha que às vezes soou um pouco assim, mas depois a gente consegue entender. A aliança feita com Adão tem de ser inferida apenas com base em deduções e conclusões. Desse modo, insistir que o termo precisa ser explicitamente empregado nas Escrituras seria demasiada intransigência, pois aquilo que é necessário imediatamente tirado das Escrituras é tão verdadeiramente escriturístico quanto aquilo que está expressamente contido nas Escrituras. Esse conceito que ele trabalha aqui é aquilo que os puritanos trabalham em massa, né, de forma bem ampla, como a conclusão inescapável. E é exatamente assim que a nossa confissão vai abordar. Capítulo 1 da confissão, seção 6. Ela vai dizer: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Esse argumento não cola, porque se esse argumento colasse, nós teríamos que jogar fora a doutrina da Trindade, o ensino de Trindade, porque não tem na Bíblia o termo. E muitas outras coisas. A gente teria que abrir mão. E ele conclui, Joel Bicker, ele conclui com essa argumentação que é o elo, que liga tudo isso que nós estamos falando. Ele diz assim: a relação de Adão com toda a raça humana é que ele é seu representante na aliança. E como consequência, seu pecado significava que seus descendentes, por geração natural, estavam sujeitos à morte como castigo devido ao pecado do próprio Adão. E esse é justamente o elo
o ponto que nos liga e que liga todos nós, todos os homens em todos os tempos, a Adão, Adão e Eva, né, os nossos primeiros pais. E, consequentemente, a nossa culpa herdada de sua desobediência e quebra do pacto. E esse é um assunto que a confissão ela vai desenvolver mais à frente. Mas aqui nós temos inicialmente aqui germinado essa ideia. Lá mais à frente ela vai falar sobre a transmissão a toda a raça. Então, nosso ponto aqui, e se alguém quiser falar alguma coisa, colocar alguma coisa, fique à vontade, é só levantar a mão que a gente dá oportunidade. O nosso ponto aqui é perceber que por esse pecado eles foram cortados da única fonte de vida que vinha dessa íntima comunhão com Deus. E isso, por si só, né, esse rompimento põe em miséria toda a constituição humana e todas as suas afeições para com Deus e para com o seu próximo. Isso põe em miséria, distorce, corrompe todas as relações, tudo. E a morte espiritual dos nossos primeiros pais, é exibida inicialmente por sua alienação um do outro. Verso 7 do capítulo 3 de Gênesis. Você está com a Bíblia aberta ainda? Vamos deixar aberta aí que nós vamos fazer essas considerações aqui. Mas o importante aqui é dizermos que a morte espiritual, ela começa imediatamente a ser exibida nos nossos primeiros pais por sua alienação um do outro. Mas essa alienação se revela, antes de tudo, por causa da sua alienação de Deus. Alienação de Deus. Veja o verso 7. Imediatamente abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Só que veja que contraste, que coisa estranha ao estado ao qual eles foram criados. No último versículo do capítulo 2, nós vamos ver o seguinte, verso 25 do capítulo 2. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nesse estado natural e não sentiam vergonha do outro. Não havia essa necessidade de coser e de fazer coberturas. Quando a queda entra, o pecado entra, esse rompimento, essa alienação de Deus gera tudo isso, né? E nós já vamos ver imediatamente isso, né? Os olhos de ambos se abrem e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras para si. Então, a partir daí, o resultado é essa devastação total nos seus relacionamentos. E o resultado agora é fuga da presença de Deus. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, algo antinatural. Imagina aquela cena, uma criatura feita para íntima comunhão com Deus, de onde procedia sua vida, todas as bênçãos, toda a criação sujeita a Ele, Ele como regente de toda a criação, Deus que lhe deu uma esposa, o Deus que lhe deu que sujeitou toda a criação, Deus que Ele fez para que pudesse ter plena comunhão. Agora, ao ouvir que o Senhor estava se aproximando dele, numa condição de comunhão quebrada, agora eles não se alegram mais nisso, eles se escondem, eles procuram se esconder de Deus, eles procuram fazer coisas
para se esconderem de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. E quando Deus chama o homem, questiona onde ele está, ele responde, verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Eles estão tendo que lidar agora com várias questões. Eles agora teriam que lidar com a culpa, vergonha e medo. Roger, comentando essa sessão da confissão, ele diz algo importante. Ele diz que o princípio de vida espiritual, uma vez subtraído como punição do primeiro pecado, nossos primeiros pais teriam instantaneamente perdido sua justiça original, ou seja, não havia mais justiça em suas obras. Você já começa a ver os efeitos dessa queda na corrosão, na sua capacidade de pensar. Eles tinham um conhecimento de quem era Deus, que tudo está latente diante dos seus olhos, tudo está patente diante dos seus olhos, de quem tudo conhece. E a ideia brilhante que eles tiveram para se esconderem de Deus foi irem para trás de uma árvore. Esse é o retrato da humanidade, do homem em fuga, se escondendo de Deus, tentando não ser visto pela luz da sua santidade, do seu ser, que é puro. Agora o homem está manchado pelo pecado, com toda a sua justiça inclinada, toda a sua justiça desligada. Não havia mais justiça em suas obras, e todo o desígnio do coração do homem a partir de então seria continuamente mau. E é exatamente isso que as Escrituras vão nos mostrar mais à frente. É só você caminhar algumas páginas à frente, no capítulo 6. No capítulo 6 isso é constatado. Capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então, é basicamente esse o ponto que a primeira parte dessa sessão vai tratar: a consequência imediata do primeiro pecado, cortando-os da comunhão com Deus, e a partir daí eles perdem a retidão, perdem a justiça original. Então toda a sua vontade, todos os seus desejos são completamente inclinados ao mal, depravados, distorcidos, porque eles estão alheios à vida de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer, alheios à vida de Deus. E entrando aí na segunda sessão, na segunda parte dessa sessão, nós temos que o seguinte: a confissão diz aí: e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Aqui nós vamos ver os desdobramentos desse rompimento de comunhão, operando morte e corrupção. Basicamente isso, nós vamos ver esses desdobramentos aqui. E o que precisamos ver aqui, inicialmente, é que o ensinamento das Escrituras, quando afirmam que o homem está espiritualmente morto, significa que, assim como aquele que está fisicamente morto, ele está espiritualmente incapaz, ele está espiritualmente inabilitado, escravizado e cego, não podendo responder por si só o Evangelho, não podendo responder a nada, nenhum estímulo. E vamos, abra Efésios 2.
para que nós possamos ver como o texto bíblico descreve a condição do homem em pecado, em queda. Capítulo 2, o verso 1 e o verso 5 do capítulo 2 de Efésios, vai dizer: Ele vos deu vida. Já começa assim. Ele vos deu vida. Isso pressupõe de que para se dar vida tem que estar morto. Não se dá vida vivos. Ele vos deu vida, estando vós, e então ele claramente diz, mortos nos vossos delitos e pecados, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Esse é basicamente o diagnóstico do homem caído, que as Escrituras vão nos mostrar, esse diagnóstico preciso, a começar por Adão, a começar pelos nossos primeiros pais, e consequentemente isso se estende a todos os homens, em todos os lugares, porque não existe uma criação paralela, não existe uma outra criação, partimos de lá, viemos dessa criação em que Deus cria da sua ordem, então o homem quebra, e esse então é o diagnóstico. Ponto importante aqui, veja que a morte espiritual é causada aí pelo rompimento de comunhão com Deus, que é a fonte de vida, trouxe imediata corrupção e depravação a cada parte da constituição humana. E esse é um ponto crucial, tá? Esse é um ponto crucial, porque não foi apenas a carne que se tornou contaminada, ou só a alma que se tornou contaminada, ou parte de ambas, mas toda a unidade com que o homem é composto, toda a sua constituição sofre os efeitos da queda em morte e corrupção. A teologia reformada se posiciona firmemente contra o pelagianismo e o semipelagianismo. Ela se posiciona firmemente contra essas posições. E para que a gente entenda aqui de forma bem rápida, o pelagianismo vai dizer que todas as pessoas nascem com alma pura. Basicamente, todas as pessoas nascem com a alma pura. Então, o pecado e o mal, ele vem à existência somente por meio de imitação. Quando a criança nasce, ela começa a se desenvolver. Ela nasce ali de forma incontaminada, o que está pressuposto ali é isso. Ela nasce de forma incontaminada. E na medida que ela desenvolve a sua vida pela observação do mal praticado à sua volta, então ela peca. Então ela contrai, ela adquire aí o seu primeiro pecado, e a partir daí então ela se torna pecadora. Que coisa linda! Ela nasce cuti-cuti, né? Coisa linda, coisinha linda. É um filhinho de Adão. É um filhinho de Adão, descendente de Adão. Pecado está lá. Pecado está lá. Então, irmãos, isso pressupõe a ideia de que por nós mesmos, sem a graça divina operando no coração do homem, o homem pode desejar a Deus. O homem está lá, né, neutro ainda, né, num certo momento, os atos pecaminosos dele, em determinado momento, ele decide no seu coração, não está morto, né, ele está ali. Vou a Deus, vou resolver meu problema do pecado com Deus. É muito bonitinho, né, isso, só que isso está totalmente em rota de colisão com o ensino das Escrituras. Isso é antibíblico.
Isso não procede das Escrituras, pois até mesmo as crianças inocentes mostram que a semente do pecado está semeada no solo do seu coração, desde a mais tenra idade, desde o começo. Está lá. Esse é o ensino das Escrituras, que vai dizer lá em Salmo 51. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Esse é o apontamento, esse é o ensinamento das Escrituras, que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós não nos tornamos pecadores à medida que vamos vivendo, nós nascemos. Esse é o ensinamento bíblico. Isso é o que a Bíblia diz. Assim, os efeitos noéticos do pecado se mostram na pessoa humana inteira. Inteira. E isso inclui todas as faculdades, pois cada parte foi devastada pela corrupção da natureza humana. E a gente sabe aí que o pelagianismo, nessa forma grotesca, foi rejeitado e foi condenado pela igreja, como heresia, foi condenado. Beleza, ok. No entanto, um semi-pelagianismo que ensinou uma vontade enfraquecida, o homem estava meio morto, estava ali mais ou menos, uma vontade enfraquecida, mas não totalmente corrompida. Essa ideia, ela ganhou força, ela ganhou um espaço muito grande na igreja, a ponto de o Concílio de Trento ensinar que a liberdade da vontade não havia sido destruída e que a concupiscência como tal não era pecado. Isso é abraçado por muita gente, anabatistas, os remonstrantes, os arminianos, e muitos teólogos modernos abraçam essa ideia, esse ensinamento. E quanto a isso, nós nos posicionamos contra. Nós nos posicionamos contra. Por quê? Qual é a nossa base? Qual é a nossa sustentação? Qual é a nossa defesa? Nós interpretamos a palavra de Deus em Gênesis 2:17 como verdadeira em todos os sentidos. No dia em que dela comeres, certamente morrereis. Certamente morrereis. Sendo assim, nós sabemos que mortos não estão meio mortos. Mortos não respondem a estímulos, não ouvem, não falam, não andam e não podem escolher. Porque nós partimos desse pressuposto. Deus estava falando a verdade, Deus estava realmente falando, estabelecendo a sua vontade. E pior ainda, o homem não só é descrito como morto, mas como escravo do pecado e inimigo de Deus. Inimigo de Deus, ou seja, toda a sua vontade que antes estava ligada ao bem maior, que é o seu Criador, que é gozá-lo para sempre, que é viver em íntima comunhão, glorificá-lo e gozá-lo para sempre, essa vontade que antes estava inclinada ao Criador, ao bem maior, agora estava totalmente inclinada ao mal, a tudo o que é oposto a Deus. Tudo que é oposto a Deus. Ou seja, antes da queda, o homem é um ser originalmente teocêntrico, e o reverendo Felipe Fontes ele vai argumentar sobre isso de forma bem interessante. Ele vai dizer que antes da queda o homem é um ser originalmente teocêntrico. O homem era religiosamente orientado para Deus, ou seja, ele procurava satisfazer as suas necessidades espirituais e físicas, confiando, amando e obedecendo ao Criador. Depois da queda, o homem se tornou um ser egocêntrico. O que a queda fez então foi redirecionar esse impulso religioso
esse impulso religioso de Deus para o próprio homem. Um ponto importante para a gente ver aqui é exatamente esse. A questão aqui não é que o homem perdeu totalmente, veja isso, que o homem não perdeu totalmente a sua vontade na queda, mas que sua vontade agora se tornou totalmente corrupta e inteiramente inclinada ao mal. Veja o que a nossa confissão vai dizer no capítulo 9, seção 3. Olha o que a nossa confissão coloca. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Ele não pode fazer absolutamente nada. Essa é a condição que o homem se torna. Essa é a condição que o homem adquire na queda. Os nossos primeiros pais adquirem na queda e, consequentemente, toda a raça por estar nele. E pergunta: que tipo de cooperação um homem morto, escravizado, inimigo de Deus pode fazer para a sua salvação? Sem querer aqui entrar nas questões soteriológicas, só para que a gente reflita e pense sobre isso. Como pode um morto espiritual cooperar para a sua regeneração? Como ele pode arrepender-se? Como ele pode crer se não ouve, não vê e não entende? Para a gente finalizar, Romanos 8. Romanos 8, versos 6, de 6 a 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso, o homem, esse é um entendimento básico que nós precisamos ter sobre esse ponto. O homem, no seu estado de pecado, na sua condição caída, precisa totalmente de Deus para lhe comunicar vida, lhe restaurar o entendimento para que então ele possa se arrepender e crer. Para que ele possa então olhar para a sua miséria, a miséria desse rompimento, e então se voltar para Deus como seu bem, a sua fonte de vida, de todas as bênçãos na qual ele precisa. Finalizando o nosso catecismo maior, na pergunta 25, questiona: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Resposta: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção de sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo o mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Todas as transgressões atuais. Roger, finalizando, diz, esse comentário, Roger diz: a apostasia de Adão, de Deus, é completa. Por isso, toda a sua natureza se fez depravada, a vontade passou a travar guerra contra a consciência, o entendimento tornou-se trevoso, as paixões acordaram, as afeições se indispuseram, a consciência calejou-se ou tornou-se enganosa, os apetites do corpo desordenados e seus membros instrumentos de injustiça. Instrumentos de injustiça. Essa é a condição em que as Escrituras apresentam o homem depois da queda.
Parece que a gente vai falando essa vida, vai dando um nó na garganta, né? E aí? É justamente esse o propósito. Para que você veja, para que todos os homens vejam que não há esperança nele mesmo. O estado é exatamente esse, de miséria total. Não há solução para o homem nele mesmo. Isso precisa vir da graça de Deus operada no coração do pecador. E é por isso que nós precisamos contar com Deus para tudo. Para a vida, para a nossa manutenção, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Presbítero Rodrigo, pode falar. Interessante isso que você está falando, e a gente tem que observar a igreja de onde nós viemos, 2 igrejas pela história que nós vamos passar. Que uma igreja minimiza o pecado, trata o pecado como uma coisa comum, uma coisa não tão grave, ou não se fala de pecado. É uma igreja que está propagando o ensino de Satanás. É certo que não deveria. Durante toda a história bíblica, o pecado gera morte. Alguém tem que morrer para que aquele pecado seja remedido. O pecado é uma coisa grave. Uma simples e pequena desobediência jogou todo o universo na degradação. A nossa terra está passando, sendo degradada pelo pecado, a criação a geme e anseia pela nossa restauração. O nosso corpo, ele se degrada, ele adoece por causa do pecado. E muitas igrejas já deixaram de falar de pecado, porque é algo que não é simpático, é uma mensagem que não é simpática. Só que você não consegue trazer o verdadeiro evangelho se você não mostrar quão morto a pessoa está, quão morto o ser humano está. Então, ao observar uma igreja, ao observar uma comunidade cristã, se não se fala de pecado, se não se trata o pecado, se não se entende a seriedade que o pecado é e a luta que exige de nós contra ele, auxiliados pela graça de Deus, corta, sai fora. Né? Porque vai fazer qualquer outra coisa, menos de ser uma igreja. É exatamente isso, perfeito. E eu encerro essa sessão dizendo exatamente isso. Como a gente vê, né, parece que dá esse nó. É exatamente isso. É mostrar a malignidade do pecado, né, que ele é uma coisa hedionda, essa ofensa à santidade de Deus. Né, e assim apontar para Cristo, apontar para essa boa notícia que está somente em Cristo Jesus. Nós não podemos negar isso à igreja, né? Nós não podemos negar essa mensagem ao povo de Deus. Né? Então, encerramos assim essa sessão. Vamos orar, vamos encerrar, agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós somos gratos ao Senhor, primeiramente pela sua rica graça, rica misericórdia com que o Senhor nos alcança, ó Deus. Pois não há nenhum bem em nós mesmos que possa o Senhor olhar e então se compadecer, mas é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, pelo seu amor, pela sua bondade, que o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia e então nos traz novamente para o Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos nossos documentos, que olham para a sua palavra com seriedade, Senhor, e procuram interpretá-la de forma fiel. Que a tua igreja continue, Senhor, a prevalecer e a preservar, Senhor, esse ensino, para que ela possa entender como o pecado agindo em seu coração, para que possamos continuamente nos arrependermos e nos voltarmos a Ti, ó Deus. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui, pelos ensinamentos. Louvamos ao Senhor por isso. Nos dê um dia abençoado, um dia em que possamos continuar a refletir sobre o dia do Senhor e que logo mais, se assim nos permitir, Senhor, possamos estar reunidos como igreja novamente para te cultuar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.